Amigas e amigos, é o caso ainda de comentar um aspecto daquela, entre aspas, entrevista do programa Roda Viva da TV Cultura com a pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que foi aquele episódio em que o Joel Pinheiro da Fonseca chamou a Manuela Dávila de mentirosa. Ele disse, é mentira que não tem provas contra o ex-presidente Lula. E disse, que eu me lembro, ele citou 2 casos, um contrato rasurado e as testemunhas. Eu não me lembro se ele citou mais algumas, mas esses 2 casos já são suficientes para a gente pegá-lo na mentira, no comportamento de mau caráter. É isso aí, mau caráter. Ele é claramente ligado a esses grupelhos fascistas, a esses esgotinhos nauseabundos, irrigados com o mundo da lama, o mundo da corrupção, por aquele bonequinho que eu falei que tem na estante dele, esse que eles chamam de pichuleco do Lula, vestido de presidiário. Só que lá já mostra a indecência do comportamento desse sujeito, o seu comportamento de mau caráter. Agora, no mérito, é preciso a gente considerar do que se trata exatamente, porque esse é o padrão da direita, da acusação da direita, da mídia, do PUM, do Partido Único da Mídia. Tem provas. Sim, quais são as provas? Pegando esses 2 exemplos. Quem rasurou aquele número que eles mostram ali no contrato? Fizeram a perícia? Constataram quem foi que fez aquela rasura ali? Qual a origem daquela rasura? A defesa do ex-presidente não pediu a perícia? Por que a força-tarefa da Operação Lava Jato não fez a perícia? E as testemunhas? Houve testemunhas só fazendo acusação ou houve testemunhas também dizendo o contrário? Quantas testemunhas falaram assim ou falaram assado? São fatos contra fatos, prova e contraprova. Uma lógica elementar de raciocínio chega a essa conclusão. Trata-se de uma farsa grotesca, uma farsa primária. Mais ainda, se for aplicar as regras do Tribunal Lava Jato, do Tribunal Moro, para o Tribunal Moro, para o Tribunal Lava Jato, eles pegariam pena máxima. Pela lógica que eles condenaram o ex-presidente Lula, digo. Tem falado aqui do caso de Maringá, do caso da Operação Banestado e outros casos mais. Aplica-se essa mesma regra da Operação Lava Jato, do Tribunal Sérgio Moro, para o Tribunal Sérgio Moro, para ver o que acontece. É isso. Fatos contra fatos. Provas contra provas. Uma lógica elementar, fácil de entender, basta ter um mínimo de cognição social. Agora, essa gente faz questão de não ter isso. São os cachorros loucos que eu digo aqui. Essa gente que não consegue distinguir sequer para que serve uma bandeira. O Joel Pinheiro de Guimarães, não sei se ele é um cachorro louco, ou se está fazendo o papel de cachorro louco, fazendo um teatro, um ator, que é mais provável. Agora é isso, é o típico de comportamento dessa gente que vive por aí. Somos todos Sérgio Moro, somos todos Lava Jato, a minha bandeira jamais será vermelha. Falta cognição, raciocínio elementar, lógica elementar. Não precisa pensar mais do que 2 segundos para se chegar a conclusões elementares. Fatos contra fatos, testemunhas contra testemunhas. E outros casos mais, aquele contrato apócrifo, por exemplo, que eles pegaram na casa do ex-presidente Lula quando o Sérgio Moro determinou aquele sequestro escandaloso, vil, covarde. Tanto quanto essa condenação que ele deu, que levou o ex-presidente para a cadeia, para a prisão. Mais ainda, pegue a essência da condenação do Sérgio Moro. Até tem aqui, que o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula por ter recebido um apartamento como pagamento de propina decorrente de 3 contratos celebrados pela Petrobras com um consórcio integrado pela OAS. E o juiz condena o ex-presidente por motivos diversos, quer dizer, ele não se ateve à acusação do Ministério Público Federal da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Ele pegou motivos diversos, cognição, fake, mera subjetividade sem correspondência com a objetividade. Está na sentença dele, está escrito assim,
Este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Ora, ele não acatou, portanto, a denúncia do Ministério Público Federal. Ele condenou por outros motivos. Quais os motivos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí vem o cachorro louco, ator, né? Tudo indica que seja um ator fazendo o papel de cachorro louco, Joel Pinheiro Guimarães, e chama a Manuela Dávila de mentirosa porque ela se apega aos fatos, à realidade. Vejam como são dois mundos. O mundo fake e o mundo das coisas concretas. O mundo das realidades. O mundo da vida como ela é, diria o Nelson Rodrigues. Agora, a Operação Lava Jato diz que surgiu para apurar, eles falaram isso à exaustão, a direita, a mídia e os integrantes da Operação Lava Jato. Surgiu para apurar crimes ocorridos na Petrobras. Deltan Dallagnol cansou de falar isso, Sérgio Moro também. Agora, se os contratos não são da Petrobras, por que eles condenaram o ex-presidente Lula? O que explica isso? É a lógica do tribunal fascista, Freisler, tribunal de exceção. Os nazistas condenavam assim a ditadura militar dos latrocidas de 64, as prisões dos doicode. A mesma lógica. Vejam como é uma questão ideológica, uma questão de classe, uma questão de assaltantes do erário público, do Estado, dos direitos do povo. É o que eu sempre digo aqui, por trás, ver as coisas por trás das coisas, os interesses econômicos, das classes sociais. É isso que move essa gente, nada mais. Isso não é corrupção? Isso não é um mundo da corrupção? O que é isso se não é corrupção? O que vem a ser corrupção? Peguem aí qualquer dicionário e consulte para se saber o que é corrupção. Agora, é importante a gente situar as coisas exatamente nesse diapasão, aí separando a concretude, a realidade do mundo fake. A mídia, a direita em geral, atua no mundo fake porque, como eu digo sempre aqui, a subjetividade deles não se conecta com a realidade, com a objetividade. Consequentemente, eles não podem jamais deixar qualquer ação deles se parecer, se ligar, se conectar com o mundo da realidade, porque desmancha, derruba tudo, cai tudo. E eles precisam, né, desse constante martelar, essa máquina midiática. Eu nunca vi a rataria pretoriana midiática tão ativa quanto nesse caso aí da soltura do José Dirceu, do ex-ministro José Dirceu. Impressionante isso. Agora, os ministros da segunda turma que tomaram essa decisão simplesmente se basearam nos fatos, na realidade. O que diz a lei, a Constituição. Por que a direita, a mídia, a rataria pretoriana midiática não pega isso? Fatos contra fatos. Os ministros soltaram alegando isso. O que diz a Constituição? Isso. Outros códigos, isso. Os regimentos e não sei mais o que. Qual é a base argumentativa dos ministros? O Gilmar Mendes falou recentemente, vocês haverão de se lembrar disso, ele falou da terceira turma do STF, que são duas turmas. O Grupo Globo está na primeira turma. Eu não sei se todos lá são do Grupo Globo, mas os ministros do Grupo Globo estão lá. Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin. Não, Edson Fachin está na segunda turma. Talvez seja do Grupo Globo o único da segunda turma. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia? O que é isso que ela está fazendo aí? Simplesmente sentando em cima do regimento e tomando decisões de acordo com a... Ainda veio falar de... Comentei aqui recentemente. Da democracia, né, da abertura, que as coisas têm que ser transparentes e tudo mais. Vejam, é um mundo fake isso aí, ó. Como eles atuam no mundo fake. É importante a manipulação política e ideológica. Ela sabe que tem o Grupo Globo por trás dela e a mídia, o PUM, Partido Único da Mídia de uma maneira geral, dando cobertura. Ela faz o que ela bem entende. Né? O Gilmar Mendes, voltando à questão, chamou de terceira turma. Ele falou a Globo News. Na verdade, o Grupo Globo, que é uma extensão desse grupo de ministros do STF que trabalha para os interesses do Grupo Globo, da facção do golpe do Grupo Globo. É isso. Essa questão toda, portanto, como alguém, acho que foi o Delúbio Soares, falou uma ocasião, piada de salão.
Isso é piada de salão. Isso é uma piada, diz o povo, né? Uma verdadeira piada. O que a rataria pretoriana midiática faz para tentar justificar essa posição deles, né? Para atacar, na verdade, atacar quem luta contra o golpe, atacar a esquerda, o que eles chamam de lulopetismo, do petismo. Tem uma notinha no site da revista Veja, que é assinada por uma tal Larissa Borges, que diz aqui: a turma do STF que abala as estruturas da Lava Jato. Veja que aqui, ó, eu digo, tem o Tribunal Lava Jato e tem o Tribunal do Poder Judiciário, aqui, ó, escrito: a turma do STF que abala as estruturas da Lava Jato, como se a Lava Jato fosse uma vaca sagrada. Né? Colegiado solta o ex-ministro José Dirceu e, sob liderança de Gilmar Mendes, o mais falante e aguerrido da corte, põe em risco avanços contra a corrupção. Olha, na turma do céu combatendo a corrupção dos outros. Os outros todos são corruptos, eles não. Os corruptos dizendo que os outros são corruptos. Conhecida como Jardim do Éden, pela leveza com que solta presos e suspende ações de investigação, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, composta de 5 ministros, tem sido uma potente ameaça aos avanços da Lava Jato, a maior e a mais bem-sucedida operação contra a corrupção da história do Brasil. Um pregador dessas seitas de picaretas, de vigaristas, não faria uma pregação tão distante do mundo da realidade como essa aqui. Olha aí, um exemplo típico do comportamento da rataria pretoriana midiática, do PUM, do Joel Pinheiro da Fonseca. Eu li uma notinha, infelizmente não consegui anotar, falando da Dilma, atacando a Dilma, que a Dilma agora se lançou candidata ao Senado pelo PT lá no estado de Minas Gerais, que dizia mais ou menos o seguinte, que a Dilma não conseguia nem falar como que ela poderia ser candidata ao Senado. Aí me veio uma comparação, que eu já fiz aqui também há muito tempo, com como diz a Miriam Leitão, o Merval Pereira, pegando aqui 2 exemplos. Alguém entende o que a Miriam Leitão fala? E o Merval Pereira. A gente vai apurar, mas o que esses caras estão falando, essa gente está falando? Nada. A Dilma pode ter as suas limitações de oratória, cada um tem as suas, todos nós temos as nossas limitações. Agora, dizer que ela não tem ideias claras, ao contrário desses aqui. Agora, na retórica, na oratória, ela ganha do Merval Pereira e da Miriam Leitão. Concretamente ganha. Agora, são ratos. Esse Merval Pereira e a Miriam Leitão são ratos típicos, do espectro da Operação Lava Jato. Já, se a gente pegar, estou citando aqui exemplos, claro. Pega aí o Augusto Nunes, esse rato branco da Rádio Jovem Pan, da revista Veja, que apresentava a Roda Viva até recentemente. José Neumann Pinto, editorialista do jornal Estado de São Paulo. O Josias de Souza. Dá para dizer que eles são claros nas argumentações deles. Agora, qual é a clareza? É a depravação. A marca desses 3, estou citando exemplo, 3 exemplos. A marca dos 3 é a depravação, são 3 depravados. Claramente depravados. Os outros não são depravados, então eles ficam... Veja como é um teatro, um jogo. É isso. Agora, não significa que o Merval Pereira e a Miriam Leitão também não sejam depravados. Pela lógica, pelo raciocínio. São os editorialistas do Grupo Globo, do Jornal Globo. Esse aqui, Josias de Souza, do Grupo Folha. José Neumann Pinto, do Grupo Estado de São Paulo. Augusto Nunes, do Grupo Abril. E também da Rádio Jovem Pan. É isso. A lógica deles é uma lógica primarizada, de imbecil, para simplesmente tratar as pessoas como imbecis. A lógica dos políticos contra a Lava Jato. Esta colunista da Folha, ela prossegue, não dá para citar tudo aqui, que a reação dos ministros da segunda turma e tal, na verdade é uma reação dos políticos, que atingiu os partidos, PSDB, PP, PT, PMDB, ou MDB, os políticos. Olha, a lógica é exatamente essa. Tem aí um editorial do Estadão também, que é muito
claro nesse sentido, chama-se Dinheiro Fácil, fala dos financiamentos, né, para as campanhas eleitorais e tal, que dizem que partidos deveriam ser totalmente financiados por recursos doados por cidadãos. O país terá atingido o estágio de pleno amadurecimento democrático quando os partidos políticos, como organizações privadas que são, passarem a ser totalmente financiados por recursos doados por cidadãos simpatizantes de suas agendas programáticas e candidaturas. Aqui é a lógica de classe, ideológica, do dinheiro. Quer dizer, quem tem dinheiro para pagar partido? O povão, o trabalhador, que mal consegue se sustentar, ele vai financiar partido como? A lógica dele, vejam como é a coisa, né? Ideológica, de classe. A lógica deles é assim, a lógica... Não, quem tem dinheiro faz partido, quem não tem dinheiro, para que quer fazer partido? Para que o povo quer partido? Para que o povo quer participar da vida política do país? O povo, fica lá no seu lugar, escravo, trabalhando lá com reforma trabalhista, reforma da Previdência, emenda constitucional 95. Nada de vocês virem aqui se meter com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, com emenda constitucional que mexe no orçamento. Então, o orçamento é nosso, o Estado é nosso, o dinheiro é nosso, os partidos são nossos. Vocês calem a boca. Está escrito aqui, nas entrelinhas, é isso que eles estão dizendo aqui. Dizem que, tal como está, o modelo de financiamento público dos partidos políticos atenta contra a liberdade de escolha dos cidadãos, obrigando-os a arcar com os custos de legendas. Essa questão que o PT, o PCdoB, sobretudo, tem se batido há muito tempo. Caixa 2, dinheiro nas campanhas. Aqui, mais um exemplo. Eu falei aqui, a mídia abriu fogo pesado contra o financiamento público de campanha, que acabaria com esse mundo da corrupção. Por que eles são contra? É isso aí, o mundo fake, a lógica das coisas, como funcionam, né? Aí a gente vai entender o comportamento do PUM, dos esgotinhos nauseabundos. Nesse caso aí do José Dirceu, os esgotinhos trabalharam freneticamente, antagonista, Josias de Souza, freneticamente, os esgotinhos que ligam a sujeira, o mundo da lama da Operação Lava Jato, da força-tarefa da Operação Lava Jato com os cachorros loucos. São esses canais nauseabundos, irrigados com a lama da corrupção. O Carlos Fernando dos Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, escreveu lá uma frase que vale a pena a gente citar e refletir. Não há seres supremos, falando da segunda turma do STF, nem vacas sagradas ou dogmas religiosos. O Brasil precisa de honestidade ética. Sem isso, a própria democracia corre risco. Qual o sentido dessa frase? Onde que ela se liga com a realidade, com as coisas concretas? O Brasil precisa de honestidade ética. Então, eles têm que sair do Brasil. Sai todos, faz show, daqui, corrupto. Show, tchau. Nós queremos honestidade ética. O Brasil precisa disso, não de vocês, da Operação Lava Jato. Essa aqui é a questão. A lógica da Operação Lava Jato é a lógica do mau caráter. A gente se depara, vocês possivelmente, se não todos, pelo menos a grande maioria, imagino, já passaram por situações assim, de lidar com mau caráter. Você olha para a cara do sujeito e fala, você é um cínico. Eu mesmo passei por isso recentemente, fui fazer um trabalho para um indivíduo que veio com mau caratismo, com cinismo. Felizmente eu não preciso disso. Simplesmente cancelei a história. Agora eu olho para a cara do sujeito e falei, esse aqui é lá o Sérgio Moro, Carlos Fernando Santos Lima, o Deltan Dallagnol, um mau caráter, cínico, cinismo. Isso é a questão óbvia de ligar o que se fala com o que se faz, como tem aquela frase clássica do Karl Marx, o critério supremo da verdade é a prática, ou a prática é o critério supremo da verdade. Até na Bíblia tem isso, quando diz a fé sem as obras é morta. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.